de Atos 16, e o versículo 16 diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhava dava grande lucro aos seus senhores, que está seguindo a Paulo e a nós, chamando, dizendo: Estes homens que nos anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Sila e os levaram à praça à presença do magistrado, e apresentou. E isto fez ela por muitos dias. A igreja pode repetir esse versículo? E isto fez ela por muitos dias. Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus te mando, saia dela. E na mesma hora saiu. E a igreja pode sentar glorificando o nome do Senhor. Palavra a qual o Senhor colocou no meu coração, bastante conhecida para nós que já estamos na caminhada há algum tempo, que vai dizendo de Paulo e Sila que eles estavam numa das suas viagens missionárias, e quando eles estavam num lugar ali, eles iam direto para a oração. Você vai ver que a palavra de Deus vai dizendo: indo para um lugar de oração, indo ao caminho para orar. E a importância da nossa vida, de nós termos uma vida de oração, uma vida de consagração a Deus. Estamos vivendo os dias que as pessoas acham que ser cristão é pegar, colocar a Bíblia debaixo do braço e vir numa igreja, frequentar 3 cultos, ou frequentar 4 cultos, ou frequentar a semana toda um culto. Mas ser cristão é uma vida de renúncia a nós mesmos, é renunciar ao nosso eu, renunciar às nossas próprias vontades. O próprio Senhor Jesus disse, Ele vai dizendo: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, a vida de cristão é renunciar a nós mesmos. Então, nós vamos ver nesse versículo que o apóstolo Paulo e Silas, eles negam a sua própria vontade para ir a um lugar de oração. E toda vez que ele passava num determinado caminho, ele tinha uma mulher ali que falava assim: ó, estes são santos homens de Deus, e anuncia a palavra da salvação. E toda vez ela passava e falava. Você vai ver que era diariamente que o apóstolo Paulo e Sila, eles oravam ao Senhor. Era constante a sua vida de oração, era todos os dias ele passava por aquele caminho, e aquela mulher com o espírito de adivinhação falava isso para aquele homem. É necessário nós irmos ao caminho da oração. Você vai ver que hoje foi falado já na palavra inicial que Pedro, ele estava indo até o templo para o quê? Para orar. Você vai ver que quando Jesus também ele vai para o deserto, antes de ser tentado, ele vai o quê? Para se consagrar. Você vai ver que sempre no caminho da oração, sempre parece uma tribulação para te fazer parar. Sempre vai ter uma dificuldade na vida para fazer você desistir. É assim também no nosso sonho muitas vezes. Muitas vezes nós temos um sonho de alcançar um cargo numa empresa e ali parecem dificuldades e dificuldades para te fazer parar. Mas se você permanecer fiel e permanecer naquilo que você foi chamado, você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Você vai ver que talvez aquele homem pedindo na porta do templo poderia ser uma distração para Pedro não conseguir entrar até o templo e orar ao Senhor. Você vai ver que aquela mulher poderia ser também uma distração para que Paulo e Sila não conseguissem chegar até o lugar para orar ao Senhor. E diversas coisas acontecem para nós distrairmos quando nós estamos focados para fazer a vontade de Deus. Eu tiro pela própria semana que eu passei nessa semana. Eu fiquei sabendo que iria pregar na segunda-feira, na terça meu carro quebrou, na quarta meu carro continuou quebrado, na quinta dei mau jeito na coluna. E hoje eu descobri que meu carro bateu a junta do cabeçote e vai ter que fazer retífica. Então todas as coisas aconteceram para que nós não conseguimos chegar neste lugar para poder anunciar a palavra de Deus. Você vai ver que toda vez que nós temos um chamado para fazer algo da parte do Senhor, o inimigo ele tenta nos parar. O inimigo ele tenta fazer nós virarmos as costas e desistir, porque o chamado de Deus nas nossas vidas é grande. O chamado que Deus tem para a minha e para a tua vida, ela é grande. Mas basta nós perseverarmos em oração. Basta nós
continuarmos seguindo o caminho que foi traçado para nós seguirmos. E muitas vezes nós olhamos tanta dificuldade e falamos assim: o caminho está espinhoso, o caminho está difícil. E nós muitas das vezes desistimos do caminho que nós estávamos trilhando. E deixamos de receber aquela recompensa que se nós continuarmos, se fôssemos fiel, perseverando até o fim. O próprio Senhor Jesus, Ele vai dizendo que no mundo nós teremos aflições, mas que para todavia nós venhamos a ter bom ânimo, porque Ele venceu. E Ele não venceu apenas deitado na sua casa, Ele não venceu vencendo vendo a televisão, Ele não venceu olhando para o celular, mas Ele venceu mergulhando na oração, Ele venceu jejuando, Ele venceu fazendo a vontade de Deus. Eu paro para analisar um pouco a Bíblia e você vai ver que Jesus, mesmo sendo 100% homem, mesmo sendo 100% Deus, Ele reserva tempo para orar. Ele reserva tempo para jejuar 40 dias e 40 noites para ser tentado por Satanás. E muitas vezes nós não reservamos 5 minutos do nosso dia. É verdade. Qual é o caminho que você está traçando? Porque Paulo e Silas estavam traçando o caminho da oração. E qual é o caminho que nós estamos traçando nas nossas vidas? Porque muitas das vezes estamos traçando do lado ao contrário, achamos até que estamos indo para o caminho. Estamos nos enganando. Você vai ver que José e Maria, eles estavam indo com Jesus, Jesus era pequeno. E eles achavam que estava indo no caminho e que Jesus estava com ele. Mas a palavra de Deus vai dizendo que eles estavam andando na frente e Jesus vai ficando para trás, vai ficando para trás. Quando eles se notaram, Jesus já não estava mais com ele. Jesus estava lá no templo pregando e eles estavam no caminho, achando que estava no caminho correto. E é assim muitas vezes na nossa vida, nós não percebemos, estamos seguindo, e nós não estamos olhando o caminho que nós estamos seguindo, e quando vamos ver, Jesus está lá atrás. E nós estamos seguindo sozinhos. Por quê? Porque não estamos seguindo o caminho da oração, o caminho da consagração, porque é necessário o homem e a mulher consagrar todos os dias. Porque a própria palavra de Deus vai dizendo, aquele que fala que não tem pecado, esse já comete pecado porque é mentiroso. Porque todo homem tem pecado. E se todo homem tem pecado, todo homem necessita buscar um perdão de Deus todos os dias. Glória a Deus. Não acha que nós somos melhores do que aquele que está lá no mundo? A diferença é que nós reconhecemos o nosso erro e se entregamos a Deus. Essa é a diferença. Mas Ele também, se você for lá e anunciar a palavra do Senhor, para Ele também tem salvação. É esse o verdadeiro evangelho de Deus. Glória a Deus. E você vai ver que este homem, indo ao caminho da oração por muitos dias, aquela mulher, toda vez falando, esses são homens de Deus, e eles expulsam aquele demônio. E quando ele expulsa aquele espírito de adivinhação, a palavra de Deus vai dizendo que logo as pessoas pegaram Paulo e Silas, levaram numa praça, tiraram as vossas roupas e açoitaram, o machucaram, disseram palavras grosseiras, disseram que aquele homem estava perturbando a cidade. E ali, depois que fizeram isso, ainda aprisionaram e colocaram dentro de um cárcere. E eu perguntei ao pastor qual o tema do culto. Ele disse, adoração. E você vai ver que este homem dentro do cárcere, eles tinham motivo para reclamar da vida. Eles tinham motivo para se lamentar. Eles tinham motivo de falar assim, eu desisto. Eles tinham motivo para falar assim, eu não aguento mais. Por fazer a obra eu estou nessa posição. Mas não, a palavra de Deus vai dizendo que um catucou ao outro e disseram assim, você ora e eu canto. Depois você canta, eu oro. Glória a Deus. Você precisa de motivo para adorar a Deus? Porque eu não vejo motivo para esses homens adorar a Deus.
Eu não vejo razão para que este homem venha falar assim: vamos adorar a Deus. Não estava acontecendo nada de bom na vida deles. Eles estavam passando por uma situação difícil, a qual foi por causa do Evangelho. E mesmo assim, eles adoraram a Deus. Eles glorificaram a Deus. E a palavra de Deus não vai dizendo que eles louvaram e oraram para falar assim: Senhor, me tira dessa prova. Não, eles apenas adoraram a Deus. Meu Deus! Porque eles sabem que o nosso Deus, ele precisa ser adorado. Ele necessita, nós necessitamos de adorar a Deus. Não é Deus que necessita da nossa adoração. Porque se você nascer, viver e morrer sem adorar a Deus, Deus vai continuar sendo Deus. Mas você vai continuar sendo ninguém, porque não adora ao Todo-Poderoso. A adoração, ela transforma o homem. Quando você adora a Deus, ela te modifica diariamente, porque você reconhece que você é dependente de Deus. Então aqueles homens, quando eles começam a adorar a Deus, eles estão reconhecendo: olha só, mesmo passando por isso, mesmo passando por essa dificuldade, eu reconheço que Ele é Deus na minha vida. Glória a Deus. Você não precisa ter um bom carro para adorar a Deus. Você não precisa ter uma boa casa para adorar a Deus. Você precisa apenas reconhecer que Ele é Deus para você o adorá-lo. Aleluia! Você necessita apenas reconhecer quem Ele é para a sua vida. Meu Jesus. Porque quando reconhecemos que é Ele que nos dá o fôlego de vida, que é Ele que nos dá o sustento, que é Ele que nos dá a saúde, que é Ele que está sempre cuidando de nós, você vai abrir a sua boca e glorificar o nome dEle. E estes homens, reconhecendo que Deus era Deus na vida deles, eles adoraram. E quando o homem e a mulher resolvem adorar a Deus, algo diferente acontece na vida da pessoa. Não existe um homem ou uma mulher que adora a Deus e as coisas não acontecem. Quando você começa a adorar a Deus, Deus vai começando a trabalhar na tua vida. Quando você começa a buscar a Deus numa vida de adoração, Ele começa a trabalhar na tua família, Ele começa a trabalhar na tua casa, Ele começa a trabalhar no teu emprego. Basta você reconhecer que Ele é Deus na tua vida. Basta você não precisar buscar motivo para adorar a Deus. Basta você falar assim: eu sou dependente de adorar a Deus. Eu não vim a este lugar porque o pastor me convidou, eu vim aqui porque eu necessito ouvir e sentir a presença de Deus. Quando a falta do Espírito Santo, a falta da presença de Deus te deixa incomodado, aí você sabe o que é adoração a Deus. Porque muitas vezes nós saímos da casa do Senhor, aí não cantamos um hino, não oramos e nada te incomoda. Você está precisando conhecer Deus na tua vida. Porque quando você conhece Deus, falta de oração te incomoda, falta de louvor na tua casa te incomoda. Porque isso já faz parte de você. Isso se tornou parte de você. Era por isso que Paulo e Silas adoravam o Senhor, porque aquilo começou a fazer parte dele, ao ponto de eles adorarem ao Senhor. Aleluia! Então, quando eles começam a adorar ao Senhor, a palavra de Deus vai dizendo que naquele lugar, à meia-noite, começou a estremecer. E quando aquele lugar começa a estremecer, as correntes, as portas se abriram e os presos puderam escapar. Só que antes foi dada uma palavra do carcereiro, falando assim: não tira os olhos dele, fique com olhos em cima dele, porque praticamente aqueles dois homens foram condenados à morte. Então, quando eles fugiram, aquele carcereiro logo pensou: agora eu vou morrer, porque eles fugiram e agora eu estou perdido.
Mas eu aprendo nessa palavra que quando Deus te coloca numa posição, não importa se está doendo, continua nela. Meu Deus. Continua nela. Não importa se você não está vendo coisa boa. Continua na posição que Deus te colocou. Porque a palavra de Deus vai dizendo que Paulo e Silas não fugiram, permaneceram naquele lugar. Ao ponto de dizer para o carcereiro, para aquele carcereiro, não mate, não tire a sua própria vida, porque nós estamos aqui, nós permanecemos aonde Deus nos colocou. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. E quando eles entendem, e quando nós entendemos que nós devemos permanecer, nós vamos lá, Daniel na cova dos leões. Ninguém vai dizendo que Daniel fala assim, me tira daqui, me tira daqui. Ele fica quietinho esperando o rei chamar ele e o tirar. Ele permanece firme aonde Deus o colocou. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram lançados dentro da fornalha, eles estavam caminhando dentro da fornalha, mas eles não escaparam de lá. Eles esperaram o rei chamar e tirar eles de lá de dentro. Meu Deus. Porque aonde Deus nos colocou, nós devemos permanecer fiel ali. Esperar a ordem dele para nos tirar. Porque se ele te colocou ali, é porque ele tem algo maravilhoso para fazer. Ou na sua vida, ou na vida daqueles que estão ao redor. Porque Paulo e Silas não estavam ali porque eles mereciam, mas porque um carcereiro e a sua família precisavam encontrar a salvação. O carcereiro precisava reconhecer e conhecer quem era Deus. E eles conheceram através da tribulação de Paulo e Silas. Eles puderam ver Paulo e Silas sendo chicoteados, sendo presos, e mesmo assim louvando e glorificando ao Senhor. E quando tiveram a oportunidade de fugir, permaneceram firmes, eles falaram, como eu faço para ser salvo? Como eu faço para ter essa mesma atitude que você tem? Como eu faço para poder ter essa mesma fé que você tem? E o apóstolo Paulo vira para aquele homem e fala assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós falamos assim, crer é tão fácil, mas quando você crê no Senhor Jesus, você ama o teu próximo. Glória a Deus. Quando você crê no Senhor Jesus, você acredita em cada palavra que está escrito na Bíblia. Quando você crê no Senhor Jesus, você segue tudo aquilo que o Senhor Jesus nos deixou para nós fazermos. Quando você crê no Senhor Jesus, você renuncia a sua própria carne, a sua própria vontade e faz a vontade de Deus. É isso que é crer no Senhor Jesus. Porque não basta você falar, eu creio, e o seu coração ainda não está liberto. Porque a própria palavra de Deus vai dizendo que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis libertos. Se você verdadeiramente crê no Senhor, o Senhor Jesus, Ele liberta a tua família, Ele liberta a tua vida, Ele te liberta. E uma vez liberto, jamais escravo novamente. Então é necessário nós seguirmos ao caminho da oração. E quando tudo estiver ruim, ou quando tudo estiver bom, nós continuarmos adorando ao Senhor, não importa qual a circunstância que nós estamos passando. Aleluia. Não importa se aquela adoração pode te causar dano, porque você vai ver que Daniel, por orar, ele foi lançado dentro da cova dos leões. Mas os mesmos que lançaram tiveram que chamar e tirar ele de lá. Meu Deus. Então, se você está passando por uma situação, adore ao Senhor. Se você está vivendo um momento difícil da sua vida, continue adorando, glorificando ao nome do Senhor, porque no momento certo Ele vai te tirar dessa provação. Porque homem de Deus, de mulher de Deus não nasceu para viver passando a vida toda em provação. Vai ter provação, mas uma hora ela vai se cessar na sua vida. E quando se cessar, vai se cumprir aquela palavra que o choro pode durar até uma noite, mas a alegria vai chegar pela manhã nas nossas vidas. Então é necessário nós continuarmos no caminho da oração. Como foi falado hoje,
já pela palavra inicial, que aqueles homens estavam indo ao caminho da oração. Então não deixa de buscar o Senhor, porque vida de oração é vida de consagração ao Senhor. Porque um homem e uma mulher, quando eles querem se tornar mais íntimos, mais diálogo eles têm. Porque quanto mais diálogo eles têm, mais íntimo, mais próximo eles se aproximam um do outro. Meu Deus. Então quanto mais você conversar com Deus, mais próximo você se chega a Deus. Você vai ver que Enoque andou com Deus, e ele andou tanto com Deus, que Deus o trouxe para si. Então se nós queremos morar com Deus, continua perseverando na oração, continua buscando Ele em todo o tempo. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Deus.